Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo de Astrologia Gemini e hoje nós vamos falar sobre os efeitos do Pitricarca posicionado na casa 10. Então se você ficou curioso para aprender mais, venha comigo para o vídeo. Na astrologia Gemini, o Pitricarca é o indicador do pai, do seu pai, porque Pitri em sânscrito significa pai e Karka significa indicador. Então, unindo a expressão Pitricarca, significa o indicador do seu pai. É a profecia mais delimitada sobre como o seu pai vai impactar a sua vida. Qualquer um dos 8 astros pode ser o seu Pitricarca, desde os luminares, que são o Sol, a Lua, as estrelas vagantes, que são Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter ou Saturno, e até mesmo o nó do norte da Lua, o Rahu. Todos esses 8 astros que eu mencionei pode ocupar o posto do Pitricarca. Só que nesse vídeo eu não vou focar em descrever os efeitos de cada um dos 8 astros na casa 10. O objetivo desse vídeo é dar uma descrição para vocês de como o Pitricarca individualmente afeta a sua vida quando ele está posicionado na casa 10. Embora você tenha o Pitricarca no 10º signo, contado a partir do seu ascendente, não necessariamente significa que você terá o Pitricarca dentro da cúspide da casa 10. É por isso que na astrologia védica nós temos o chamado Mapa Bhava, cuja função é demarcar as cúspides das casas. Então é de fato no Mapa Bhava que você deve verificar se você tem o Pitricarca dentro da cúspide da casa 10. Porque se pelo Mapa Bhava estiver apontando que você não o tem na cúspide da 10, então você não tem na casa 10, de fato. E esse vídeo é direcionado para quem tem o Pitricarca dentro da cúspide da casa 10, de acordo com a Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário. É bastante específico a minha orientação. Então, se você veio aqui porque você tem o Pitricarca na casa 10 calculado de acordo com a Ayanamsha Lahiri ou qualquer outra sorte de Ayanamsha, eu vou pedir para você desligar o vídeo e se retirar. Porque simplesmente esse vídeo não é para você. É uma perda de tempo. Esse vídeo é direcionado para quem tem o Pitricarca dentro da cúspide da casa 10, de acordo com o Mapa Bhava, e calculado de acordo com a Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário. É bastante específico a minha orientação. Então, se você achou a minha orientação muito pesada e ficou com dúvidas, não precisa entrar em pânico, porque eu tenho um tutorial que vai ajudar você a como encontrar o seu Pitricarca. Então, caso você não conheça esse tutorial, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para um tutorial que tem escrito na capa os 8 carcas. Você clica nesse tutorial que ele vai te dar o passo a passo de como você calcular a sua sequência de 8 carcas ou characarcas, ou como chama em português, indicadores móveis. Dentre eles o seu Pitricarca, que é o que interessa para esse vídeo. Então, encontrando o seu Pitricarca, você volte aqui que a gente pode dar continuidade ao vídeo. Só que antes de eu dar a descrição para vocês, eu devo pontuar o que significa a casa 10. A casa 10 é a casa da sua carreira e reputação. Então, caso você tenha o Pitricarca dentro da casa 10, ele vai estar representado pelas letras P e K dentro deste quadrado. Esse aqui é um mapa de design do norte da Índia. A casa 10 ela é sempre representada por esse quadrado. Então, o que acontece quando nós temos o indicador do pai combinado com a casa da carreira e reputação? Essa é uma posição muito potente para se ter o Pitricarca.
Porque a casa 10, ela é uma casa do elemento terra, então ela representa matéria, finanças, arta, e ela é a casa que responde pelas finanças do seu pai, pelas posses, pelos valores do seu pai, pela família do seu pai. Então é uma posição potente para o pai. E a casa 10 é uma casa angular, é uma casa cheia de iniciativa. Então, quando o Pitricarca está posicionado aqui, é um pai que investe bastante na sua formação. É um pai que vai pavimentar o seu caminho para você chegar no mercado de trabalho, para você furar a bolha do mercado de trabalho, para você chegar no topo do pódio. Então, o pai é uma pessoa que, primeiramente, pode financiar os seus estudos voltados para profissão, pode financiar cursos técnicos, ele pode investir o capital dele para você conseguir uma carreira. Por exemplo, você precisa de um carro, você encontra uma profissão, você precisa de um carro. Seu pai é aquele que financia o carro para você. Você precisa de um computador, de uma câmera para uma profissão que tem a ver com mídia. Então, seu pai investe na câmera, no computador para você. Você precisa de um computador melhor, você precisa de um bom terno ou de uma boa aparência, uma aparência profissional. Seu pai, ele ajuda você a se tornar profissional, a se tornar uma pessoa respeitável. O seu pai é uma pessoa que pode ser um exemplo de profissional que você vai se espelhar, porque a casa 10 é o que nós temos como referência de autoridade e de responsabilidade de profissão. Não significa necessariamente que você vai seguir a mesma carreira do seu pai, pode indicar sim, essa é uma posição que o pai ele é tão influente na sua carreira que você pode... o seu primeiro emprego pode ser um emprego que o seu pai te deu, ou o seu pai vai se aposentar e você vai ocupar, você vai preencher a vaga dele, você vai assumir os negócios dele, você ajuda o seu pai a administrar a carreira dele. Então pode acontecer de você seguir o mesmo caminho profissional dele, mas não necessariamente isso vai ser verdade. A aprovação do seu pai, a bênção do seu pai é muito importante para o seu sucesso no mercado de trabalho. Então, quando o seu pai não abençoa, quando ele não aprova o tipo de carreira que você faz, isso pode ser um sério problema. Os conselhos que seu pai te dá sobre como lidar com questões de carreira, eles são muito úteis. É importante você acatar, não todos, mas acatar pelo menos alguns conselhos profissionais. Porque quando você não acata, você pode se arrepender depois. Anos depois você falar assim, poxa, por que eu não ouvi aquele conselho que meu pai me deu lá atrás? Hoje eu estaria numa situação da carreira um pouco melhor. O pai é uma pessoa que parte da identidade dele, assim, de quem ele pensa que é, tem muito a ver com a família dele, com os valores que a família dele incutiu na cabeça dele. Então, a família dele é muito importante para ele e
a família dele é parte do que ele dedica o tempo dele. Então você apreciar, você se dar bem com a família dele é importante. Não significa necessariamente que o pai vai ser sempre exemplar, porque embora a casa 10 seja classificada como uma casa coringa, no sentido assim de que muitos planetas fazem bem na casa 10, só que alguns planetas ou astros fazem melhor na casa 10 do que outros. Por exemplo, o Sol ou Marte, como sendo o teu Pitricarca, é muito potente, porque o Sol e Marte ganham força direcional na casa 10, que é o que se chama de Digbala. Então, são casos e são planetas masculinos que têm força para lidar com pressões e expectativas sociais. Então, nesse caso, é um pai que instiga você a ser mais competitivo, ensina você a ser mais resistente. Agora, se você tem a Lua ou Vênus como sendo seu Pitricarca, a Lua e Vênus eles já são dois astros que não fazem bem na casa 10, porque são astros femininos, que não lidam bem com pressão, que gostam mais de comodidades, de conforto, de intimidade. Então, é um caso em que indica um pai que é mais vulnerável e que não é tanto uma figura inspiradora, mas mais uma figura nutridora. Uma pessoa que acalenta você nos momentos de crises profissionais. Se você tem Mercúrio como sendo seu Pitricarca, ou Júpiter como sendo seu Pitricarca, já é um pai que é muito erudito, que tem um determinado conhecimento sobre como lidar com o governo, como lidar com questões de autoridade. É um pai que pode ser um conselheiro, um ministro. Se você tem Saturno como sendo seu Pitricarca, aí já é um pai que ele pode ter tido uma queda. Rahu como sendo seu Pitricarca pode também indicar que o seu pai ele teve mais uma queda de prestígio, ele teve uma oscilação profissional. Esses são casos em que você talvez não vá querer ter a sua imagem associada à imagem do seu pai. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que a natureza do planeta que ocupa o posto de Pitricarca vai afetar completamente a dinâmica. Mas assim, de maneira geral, sim, o Pitricarca na casa 10 é uma posição muito potente, só que a relação entre você e o seu pai pode ficar excessivamente materialista e excessivamente focada em questões profissionais. Então, ao longo dos anos em que você for conseguindo independência profissional e financeira, essa é uma posição em que a relação com o pai pode morrer por falta de afeto. Então, é uma posição pouco afetuosa para se ter o Pitricarca. Então, assim, é importante vocês amadurecerem a relação, entender que ela não pode ficar assim só focada em questões meramente materiais e profissionais. É preciso desenvolver mais intimidade e amor e assim gostar mútuo
pelo que vocês genuinamente são. Então, assim, é uma posição que, ó, ela pode ficar muito focada em imagem, de você respeitar o seu pai pela imagem dele e dele te respeitar pela sua imagem, ou não te respeitar porque não gosta da sua imagem. Então a relação lá não pode ficar só limitada em imagem e reputação, mas sim pelo que vocês genuinamente são. Então o amor não pode ficar limitado à imagem, né? Porque senão a relação corre o risco de ficar amorfa, tá certo? Então, com isso, eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias. Esteja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!